Elaine Soder, da Vila Carrão, em São Paulo, ela fala aqui de um programa que tem na TV Mundo Maior, do Carlos Bacelli, onde ele está estudando a primeira edição da Gênese de Kardec, que está falando sobre a nova geração. Ela fala aqui que é um estudo sério e esclarecedor. O Fernando Figueiredo, Guaratinguetá, Vale do Paraíba, aí ele diz o seguinte: seria errado pensar que mais importante que a transição planetária é a transição do espírito para mundos que vão nos impulsionar avante ao progresso moral, pois na Terra se encontram patinando no mesmo lugar sem avançar? Então, é uma análise que se faz, né? A partir do momento que você se vê aferrado, né, apegado às coisas da Terra, você não evolui. Se você se apega às coisas materiais, você também não evolui. Então, o espírito que é apegado às coisas materiais, ele vai sofrer no plano espiritual. Ele vai sofrer as consequências disso. Né? Então, quanto mais aquilo que Jesus já falava, onde tiver teu tesouro, vai estar teu coração. Tá certo? Então, quanto mais aferrado, quanto mais apegado à vida física, mais sofrimento espiritual você vai ter e menos evolução. É só você ver nas casas espíritas a quantidade de espíritos que se apresentam perturbados após o desencarne. Espíritos que não conseguiram se desligar, né? Aliás, não entendem nem que desencarnaram, muitos deles, né? Tal um nível de apego às coisas físicas. No Livro dos Espíritos existe um estudo todo feito lá da influência do organismo, o quanto que o organismo físico influencia o espírito, né? Seria interessante a gente estudar, que eu não lembro agora quais são as questões, mas é só procurar lá, né? Influência do organismo, tá? E aí nós vamos ver que o organismo ele exerce uma influência. Porém, o espírito ele está aqui para usar esse organismo a seu favor, no seu processo de desenvolvimento, e não se deixar influenciar por ele. Então, quando a gente se deixa influenciar pelas paixões físicas, por exemplo, né, a um nível de descontrole, há um desequilíbrio espiritual. E aí há a necessidade, né, de satisfação dessas paixões, coisa que você não vai ter no plano espiritual. Então, ao invés de você se elevar espiritualmente, você acaba ficando preso à crosta planetária, né, preso às paixões físicas. Então, você não se desprende. Você fica aqui escravo, vamos assim dizer, né, das paixões. Então quer dizer que se um espírito desse, que fica apegado ao que ele viveu na Terra, as questões materiais, ele desencarna com essas ideias catastróficas, se ele encontrar um médium que dê abertura, ele vai passar isso campo fértil, como uma verdade. É um campo fértil. E, aliás, tem mais disso do que a gente imagina, tá? Se você pegar as mensagens que vêm nas casas espíritas, hoje em dia, né, não importa qual médium seja, tá? As mensagens que vêm, elas têm esse fundo catastrófico. Mas isso é do espírito ou é do médium junto com o espírito que está dando, né, esse tipo de passividade, tá oportunizando essa passividade baseado no seu nível de entendimento das coisas? São poucos os espíritos superiores que estão se apresentando, porque a gente não está abrindo campo para eles. A gente não consegue sair dessa mesmice catastrófica, dessa mesmice de culpas, dessas mesmice de julgamento final, que Deus vai nos julgar, que Deus vai nos condenar. Infelizmente é isso. E aí, quando o médium tem esse tipo de sintonia, né, esse tipo de pensamento, ele não consegue, mesmo um mentor elevado tentando passar uma mensagem positiva, não vai conseguir, porque o médium não permite. Ele não consegue captar isso, entende? Então está acontecendo muito isso, tá? A gente até pede para os alunos, analisem as mensagens, não importa quem é o médium e não importa quem é o espírito que está assinando. Analise o conteúdo. Se vem espírito aí falando de catástrofe, pode descartar, porque isso aí não é um mentor elevado. Eles não vão fazer esse tipo de coisa. Porque não é esse o objetivo deles. Nos assustar, né? Mais ainda. Não é isso. Está faltando acreditar mais em Deus, está faltando acreditar mais na espiritualidade superior, acreditar mais no amor como sendo um processo de transformação, né? A dor é para nos ensinar, mas o amor é que vai nos transformar. Eu vou insistir, a dor vai nos ensinar, mas quem vai nos transformar é o amor, não é a dor. A dor é só para fazer você se reposicionar como ser.
Mas a partir do momento que você aprender a amar e de fato aplicar o amor, aí a transformação vem por inteiro, né? Verdade. A gente tem um vídeo aí do José Reis Chaves, que é da programação da TV Mundo Maior, falando sobre essa questão aí do juízo final, ele analisando aí da forma espírita. Vamos acompanhar. Paulo, ele fala numa de suas epístolas no juízo particular. Ou seja, como ele deixa bem claro, logo depois da morte, o indivíduo se apresenta no tribunal de Cristo para receber a recompensa ou a pena pelo que tiver feito através do corpo. Então, é a lei de causa e efeito que Paulo deixa muito clara e que acontece quando o indivíduo desencarna, quando o indivíduo morre. E para quem crê na reencarnação, e 75% da humanidade, independente de religião, 75% creem na reencarnação. Então, cada vez que o indivíduo morre, ele se apresenta a esse tribunal particular de um julgamento, de um juízo só dele ali e de acordo com a vida que ele terminou naquele momento. Agora, existe um outro juízo, um juízo final, que é visto como um juízo assim coletivo, de todas as pessoas passarão por esse juízo, que eu diria seria uma espécie de uma recordação, de um balanço geral de todas as vidas que o indivíduo teve. E esse juízo final, então, como a gente diz, vamos dizer, a pessoa no supermercado, ela quer saber o valor parcial. Então é como se fosse o juízo particular depois da morte de cada um. Agora ela quer saber o balanço geral, a conta final. Então, nós vamos ter esse balanço final, esse juízo final, num final de um período. Não final do mundo, final de um período. E nós vamos receber vamos dizer, um prêmio especial, ou também, melhor dizendo, vamos receber também uma pena de tudo que nós fizemos. Porque no reino dos céus, no mundo espiritual de perfeição, não entram coisas impuras, vamos dizer assim. Tá aí a participação do José Reis Chaves. O Edson aqui questiona aí algumas informações do Reis Chaves, Edson. Eu acho assim, nós como comentaristas... Em relação ao juízo final? Nós como comentaristas, a gente, inclusive os ouvintes têm que entender que a gente, na verdade, fala daquilo que a gente acredita também, né? Da forma como a gente interpreta as coisas. O problema todo, Cláudio, é você falar baseado num livro que é a Bíblia. Tá? Você tentar interpretar a Bíblia, né, e colocar ela hoje em dia nos conceitos é perda de tempo, na minha opinião, tá? Porque isso foi escrito lá na época, foi manipulado ao longo do tempo, de acordo com os interesses que a gente sabe. Como é que você pode acreditar num livro que foi escrito e foi... Né, primeiro que os evangelistas escreveram depois, muito depois, e é segundo os evangelistas, não foram nem eles que escreveram. Né? Por isso que é segundo João, segundo... Por quê? Porque isso foi passado, né, para as pessoas foram tomando notas, e isso foi sendo adaptado. Né? Então você acreditar num livro para daí você fazer predições ou fazer análises. Vamos lá. Juízo final. Significa que vai ter uma determinada data ali em que todo mundo vai ter que passar pelo juízo.
peraí, todo mundo quem? Todo mundo que já evoluiu, todo mundo que está envolvido ali no mesmo processo, todo mundo que está num processo de... Então vamos pegar, por exemplo, a situação do nosso planeta aqui, tá? Nós temos hoje espíritos que estão em diferentes níveis de evolução habitando o planeta. Todo mundo vai passar pelo mesmo julgamento, quer dizer, e o julgamento, a regra vai ser igual para todo mundo? E quem vai julgar? Baseado em quê? Baseado em que tipo de atitude? Não existe um tribunal, né? Claro que não. O tribunal da consciência. É você como espírito evoluindo e você como espírito migrando de faixas, tá certo? E a partir do momento que o espírito... isso aqui é uma visão minha, tá, ouvintes? Tá? A partir do momento que o espírito vai migrando de faixas evolutivas, ele vai passando por esse processo de transformação. E ele não precisa passar por um julgamento final, entendeu? Porque ele mesmo começa a enxergar as coisas de forma diferente. Esse julgamento é dele em relação às coisas. E não que alguém vai lá julgá-lo e dizer, ó, você merece ou não merece estar aqui. Esse processo é gradual, ele é natural. Você não tem alguém que vai abrir uma porta para você, sabe? Vem para cá, ó, vai para lá. Né? Essa porta é da uma esfera superior. Vamos ver se você merece passar. Não é assim que funciona. É um processo natural de vibração, de transformação energética, ou seja, a forma como você se ilumina, né? E naturalmente você vai migrando. Não existe esse portal, não existe alguém que tem a chave, não é nada disso. Senão a gente estaria criando lá no plano espiritual os tribunais terrestres, né? E como é que você pode confiar no juiz? Aí ferrou, né? Então, como é que você pode confiar que aquele juiz é o que tem capacidade de te julgar? Né? Deus não julga, Deus não condena, Deus te dá a oportunidade de errar, de acertar e se desenvolver. Isso é a melhor coisa que Deus podia ter feito por nós. A capacidade de você fazer escolhas. E as suas escolhas é que vão determinar se você vai evoluir ou não. E isso se dá de processo de cada um. Ele até citou aí 75%, né, das pessoas acreditando em reencarnação. Estou tentando pesquisar aqui se há algo relacionado, mas não consegui achar. O que eu achei é o seguinte, entre os 51%, essa é uma pesquisa mundial da Reuters, Instituto Ipsos, entre os 51% que acreditam em algum tipo de vida após a morte, 23% acreditam na vida após a morte, mas não especificamente em um paraíso ou inferno. E 19% acreditam que a pessoa vai para o paraíso ou inferno, e outros 7% acreditam que basicamente na reencarnação. E 2% acreditam no paraíso, mas não acreditam no inferno. Então aí fica 7% que acredita basicamente em reencarnação. Você falar em percentuais baseado em achismos é complicado, né? Quando eu mesmo já falei aqui que quase que metade da população do planeta é muçulmano, né? E o muçulmano não tem essas crenças na reencarnação, tá certo? E eu também falei metade, nem sei se é metade, tá? Mas eu sei que tem um bom número, né, de muçulmanos no mundo. Outra coisa, digamos que realmente 75% acredite na reencarnação. Acreditar na reencarnação te faz alguém diferente? Te faz alguém ser superior ou não? Porque eu tenho pessoas que acreditam na reencarnação que têm atitudes no mundo aí que, pelo amor de Deus, parece que não acredita não, viu? Tá? E tem aqueles que, por acreditar na reencarnação, ficam fazendo coisas do tipo assim, eu vou preparar tudo aqui para minha família, porque se eu voltar, eu quero voltar na mesma família, eu quero voltar numa condição boa. Olha o nível. Então, acreditar na reencarnação não significa transformação. E não significa o espírito ser melhor. Você tem que acreditar na reencarnação e mais coisas. Você tem que acreditar num Deus justo, num Deus bom, num Deus que não pune, por aí afora. E acreditar que o processo de desenvolvimento do espírito ele não é material. Né? Pegando esse exemplo que eu falei aqui, tem pessoas, Cláudio, que acreditam na reencarnação, então elas ficam construindo impérios. Né? Impérios monetários, impérios físicos, que é para a próxima encarnação ele não passar dificuldades, entendeu? Quando, na verdade, de novo, é a matéria exercendo a influência no espírito, quando deveria ser ao contrário, né? É você espiritualmente exercer a influência na matéria.
Quando você menos apegos à matéria você tiver, melhores condições espirituais você vai ter. Eu peguei um dado aqui de 2018, a diversidade religiosa do mundo em números. O cristianismo tem 2 bilhões e 200 milhões de adeptos, 32% da população mundial. E aí, entre esses 2 bilhões, tem católicos, protestantes, ortodoxos, e a média de idade é de 35 anos. Judaísmo tem 14 milhões, dá 0,2% da população mundial. O budismo tem 480 milhões, dá 7% da população mundial. Sem religião dá 1 bilhão e 100 milhões, dá 16% da população mundial. O Islã tem 1,6 bilhão, 23% Quase empatando com da o cristianismo, população né? mundial. Maioria sunita, 87%, e xiita, 13%. Média de idade, 33 anos. O hinduísmo tem 1 bilhão de adeptos, 15% da população mundial, e as principais ramificações adoram os deuses Vishnu e Shiva. E outras religiões, 58 milhões, dá 0,8% da população mundial. Então a gente tem aí um contingente de 1 bilhão sem religião, mais 1 bilhão e 600 milhões do Islã e 1 bilhão do hinduísmo, né, que supera em muito a questão do Então você vê o seguinte, nós temos 1 bilhão de pessoas que vão sofrer porque não tem religião. Vão ser condenadas diretamente, eles já estão condenados direto, entendeu? Porque como não tem religião nenhuma, não tem nenhum Deus que vão protegê-los. Coitados. Será que é assim que funciona? Não, né? Eu tenho para mim, Cláudio, que tem muito melhores condições, talvez, de estar melhor no plano espiritual, esse pessoal que não tem religião nenhuma, verdade, do que os que têm religião. Porque nessas religiões eles ficam acreditando em punições, e eles se colocam em situações inferiores aqui, emocionalmente falando, tá? Quando eu falo condição inferior, é emocional. É uma condição de culpas, né? De você carregar processos que fazem com que você se sinta mal consigo mesmo, que se sinta julgado, condenado e por aí afora. Então você não consegue se desprender. Esse é o problema. É as crenças. E está faltando acreditar em algo superior, entende? Algo que nos privilegia com condições positivas, né? Nós precisamos aprender a ser mais positivos e menos negativos. Uma outra questão, Edson, que se fala para os defensores, né, da transformação tão instantânea radical do planeta, eles, para comprovar isso que a gente está falando tal, tem as tais das crianças índigo Meu Deus. e cristal. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Nada. Nada. Nada, 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 e nem tem comprovação, tá, Cláudio? Também. Né? Principalmente se você partir do princípio que eu andei lendo alguns estudos dessas crianças cristais que falam que são crianças que têm uma inteligência. Então, é assim, é uma inteligência acima da média, porém a emocional é péssima. São crianças autoritárias, crianças que querem tudo, que têm tudo para si. Então elas são impositivas. Isso é um espírito superior? Eu pergunto para você. Isso aí é um espírito superior? Nós estamos falando aqui que o espírito, para ser superior, ele tem que ser desapegado. Ele não pode ser aferrado às coisas físicas. Ele tem que acreditar em algo superior a nível espiritual. E aí ele vai vir aqui com a sua inteligência, a sua capacidade impositiva de coisas materiais, querer se colocar acima das pessoas. Isso para mim não é um espírito superior. Então tem muitas pessoas que acreditam, por exemplo, que os seres extraterrestres superiores, né, têm capacidade superior a nível de condições físicas, materiais, de locomoção e por aí afora, em nível bélico. Ora, se é um ser superior, primeiro que ele não vai ter um nível bélico, porque o espírito superior não vai vir aqui para destruir nada. Se fosse para invadir, já teria invadido. Ele não vai destruir nada. Se ele é superior espiritualmente falando, nós estamos falando de condições superiores de moral, de, sabe, evolução do amor, né, da bondade. Lembra que você leu lá no início do programa, o que o Kardec fala lá de transformação? Se você pudesse até reler, seria interessante. As 3 palavras que ele usa. O mundo regenerado vai substituir o orgulho e o egoísmo.
o egoísmo e orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. Pronto. Palavras Então, do Kardec. espíritos superiores são espíritos caridosos, fraternos e bondosos. Tá aí. Eles vão vir fazer o que aqui na Terra, belicamente falando? Tá faltando a gente compreender essas coisas. A evolução se dá no campo mental, no campo emocional, transformando as pessoas para coisas melhores. E não é fisicamente, é espiritualmente. Verdade.